Paz, irmãos, sejam bem-vindos à nossa playlist Transtornos Mentais e Espiritualidade. Sempre fazemos uma prece antes de iniciarmos os nossos estudos. Querido amigo, querido mentor, querido Mestre Jesus, rogamos a Tua proteção de amor sobre nós que carregamos as nossas dores seculares, as nossas feridas que ainda não cicatrizaram, e ensina-nos a vencer o sofrimento com a sua alegria, com a sua serenidade, para que tenhamos a sua coragem e a sua força. Hoje estamos vivenciando a pandemia da Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2. E cogita-se sobre a possibilidade de aumento nos casos de transtornos mentais na população. A diretora do Departamento de Saúde Mental da Organização Mundial da Saúde, OMS, Deborah Castel, alertou que a disponibilidade de atendimento médico na área dos transtornos mentais já não supria a demanda antes da Covid-19. Ela esclarece para nós que os serviços já são limitados a somente 2% do orçamento em saúde, e isso em termos mundial. Desse total, é investido nesse segmento de transtornos mentais em âmbito mundial somente 2%. Ela afirma ainda que em condições normais já não existe capacidade para os países proverem atendimento aos transtornos mentais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 bilhão de pessoas no mundo possuem transtornos mentais, são portadoras de transtornos mentais. Mas 75% dos casos não são atendidos, principalmente em países de renda média ou de renda baixa. Daí podemos perceber o quão é complexo esse processo. Em nações de renda mais alta, essa porcentagem é de 50%. A diretora declarou ainda que não existem dados referentes ao aumento de distúrbios como ansiedade e depressão relacionados à pandemia da Covid-19 que nós estamos vivenciando. Mas estima-se que de 1 a cada 5 pessoas sofrerão algum tipo de transtorno durante emergências similares. Transtornos esses como depressão ou como síndrome do pânico. Mas o que é o transtorno mental? O que é que define transtorno mental? Porque os termos transtorno, distúrbio e doença podem se combinar aos termos mental, psíquico e psiquiátrico. Qualquer anormalidade, qualquer sofrimento ou qualquer comprometimento de ordem psicológica ou de ordem mental, podemos classificar como transtornos. Os transtornos mentais são um campo de investigação que envolve muitas áreas, como a psicologia, a psiquiatria e a neurologia. As classificações diagnósticas mais utilizadas são a do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais e a Classificação Internacional de Doenças. Mas em psiquiatria e em psicologia, prefere-se falar em transtornos, em perturbações, em disfunções ou distúrbios psíquicos e não em doença. Essa diferenciação é necessária porque apenas poucos quadros clínicos mentais
preste atenção nisso, apresentam todas as características de uma doença no sentido tradicional do termo. Isto é, o conhecimento exato dos mecanismos envolvidos e as suas causas explícitas, descobertas ou não. O conceito de transtorno, ao contrário, ele implica um comportamento diferente que desvia daquilo que chamamos de normal. Algo naquele comportamento é anormal. Portanto, a nossa abordagem utilizará, sim, termos científicos, mas nós procuraremos abordar causas não orgânicas, pois precisamos ter em mente que todas as anomalias de ordem mental são originárias dos desequilíbrios da alma. Raríssimos são os casos em que esses desequilíbrios têm origem orgânica ou física. Os desequilíbrios da alma a que me refiro são os processos obsessivos, processos terríveis, nos quais é grande o número de doentes. Doentes que estão encarcerados, prisioneiros, em suas correntes mentais, em seus calabouços mentais, e é muito escasso o número de pessoas preparadas eficazmente para socorrer esses irmãos. É tão grande a quantidade de doentes da alma e, consequentemente, da mente, que não nos sobra no atual momento outro recurso que não seja a resignação. Como socorrer a essa grande multidão de encarnados que se encontram sob processos obsessivos? Como orientar seus familiares? Como orientar os seus amigos? Como orientar a própria vítima do jugo obsessivo que está vivendo e que desconhece? Nós continuamos a atender superficialmente os encarnados que estão submetidos a esse terrível domínio mental. As perseguições sistemáticas de espíritos vingativos e cruéis é uma realidade, por mais que neguem ou não acreditem. Porque o mundo espiritual ele é inacessível às percepções do homem comum, mas ele existe. Ele está lá e ele atua incessantemente sobre nós. Assim, nos casos de transtornos mentais, nos quais não se encontram causas de fundo orgânico, temos que suspeitar que, como pano de fundo, existe a causa espiritual, que invariavelmente tem como seu móvel, seu início, uma tragédia que pode ter sido iniciada na atual existência, com a imprevidência daqueles que estão envolvidos, como pode ser uma tragédia que vem de um passado próximo ou muito distante, onde pesados compromissos de ordem moral foram assumidos. Inequivocamente, existem casos de obsessão torturante e mesmo de possessão ou subjugação, que vão impressionar todos aqueles que estão presenciando, vivenciando, convivendo com aquele que manifesta essas ligações quase que completas de mente entre os verdugos e as suas vítimas. Até o presente momento, essa é a abordagem que vamos fazer. Procuraremos aprofundar o tema um pouco mais durante as próximas abordagens. Mas é necessário compreender que os transtornos mentais, quando não se descobre a causa orgânica, tem que se pensar seriamente no processo espiritual. Podemos chamar de obsessão, de subjugação, de possessão, causados por espíritos, aqueles que estão fora do corpo, que vivem no mundo espiritual, mas que por motivos particulares assediam, se ligam a
multidões de encarnados que manifestam esses quadros tão complexos que abordaremos no próximo encontro. Paz, irmãos, que a luz do nosso amado Mestre Jesus esteja em nossos corações. Fiquem todos em paz.